Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a criação, Gênesis como fundamento, parte 1. Já mencionamos que na semana que vem continuaremos entendendo alguns elementos que são fundamentais para podermos compreender a história da humanidade e o restante da própria Bíblia. Sem o livro de Gênesis, nós não teríamos a possibilidade de poder construir uma teologia e ao mesmo tempo um sistema de crenças que seja sólido. Se você tirar os conceitos que são apresentados em Gênesis, Gênesis vai mostrar para a gente as razões pelas quais a gente deve agir de determinadas maneiras. Por que é que devemos entregar a Cristo Jesus? Por que é que devemos passar pelo novo nascimento? Por que é que nós morremos? Por que é que existe sofrimento, dor e morte dentro do nosso planeta? Por que é que tantas pessoas acabam sofrendo hoje em dia? Tudo isso, as respostas para essas perguntas estão todas no livro de Gênesis. Você tira o livro de Gênesis da existência, você não tem resposta para essas questões. E nós vimos durante toda essa semana que os ataques do inimigo foram totalmente voltados para o livro de Gênesis. Se tem um livro que ele odeia na Bíblia, é o livro de Gênesis. Porque no livro de Gênesis ele é desmascarado. As suas intenções são mostradas de forma muito clara. E ao mesmo tempo, aquilo que é o propósito de Deus acaba sendo demonstrado de forma muito, mas muito clara diante do ser humano. Deus tem um plano, o inimigo tem um plano. O rebelde começou uma rebelião no céu contra Deus e trouxe uma outra plataforma de governo. Nós somos livres para poder escolher a plataforma de Deus ou a plataforma do inimigo, como vimos na lição de ontem. Agora, baseado nas escolhas que nós vamos fazer, nós vamos conseguir alcançar o final que cada uma proposta nos oferece. A proposta de Deus diz o seguinte: você pode ter até algum tipo de dificuldade no decorrer do caminho, mas no final você vai chegar em salvação, vida eterna. E no decorrer de todo o caminho eu vou estar junto com você. Quando você achar que não consegue, eu te seguro, eu te levanto e vou te dar força para você poder vencer. O inimigo diz para você: você é livre para fazer o que você quiser sem se preocupar com as coisas de Deus. Faça do seu jeito, viva o que você quiser. Mas lembra de uma coisa, isso ele não fala, mas está implícito na proposta. Viva intensamente o que você tem agora, porque tudo que você tem é essa vida. Porque quando tua vida terminar, você morre. E mesmo que você tenha algum tipo de alegria vivendo longe do plano de Deus, tudo vai terminar sempre em tristeza, degradação e morte. Pode ter certeza disso. Essa é a proposta, agora você é livre para poder escolher. O nosso guia de estudos hoje vai trazer dois textos. O primeiro deles é de um dos grandes teólogos adventistas chamado Gerhard Hazel, em seu livro Gênesis 1, ele vai mencionar aqui na página 30 e 31, escrito em 1994, ele traz aqui dois parágrafos muito interessantes falando sobre a questão dos dias literais da criação de Gênesis. Ele diz assim, a evidência cumulativa fundamentada em considerações comparativas, literárias, linguísticas e outras converge em todos os níveis, levando à conclusão singular de que a designação Ion, dia, lá de Gênesis 1, significa constantemente um dia literal de 24 horas. O autor de Gênesis 1 não poderia ter produzido maneiras mais abrangentes e inclusivas de expressar a ideia de um dia literal do que aquelas que ele escolheu. E quando, isso é básico, meu amigo, se você não for capaz de poder compreender que Deus criou tudo em 7 dias literais de 24 horas, primeiro a parte escura e depois a parte clara, porque o texto vai dizer, foi tarde, manhã, primeiro dia, tarde, manhã, segundo dia, tarde, manhã, terceiro dia, assim por diante, até o 7º dia. Ele criou dias literais. Se você não entender isso e não aceitar isso, nada mais vai fazer sentido. Você pode pegar, isso desmorona absolutamente toda a construção literária que Moisés estabeleceu no livro de Gênesis, ok? Ah, pastor, mas é muita coisa para Deus ter criado num dia só. Bom, se eu creio que Deus criou a partir do nada, como Moisés diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, quando Deus diz, numa antiguidade remota, antes que qualquer coisa existisse, Deus criou a partir do nada, que é a primeira frase da Bíblia, Bereshit bara Elohim. Quando você vai olhar se você crê nisso, então, se você crê que Deus é capaz de criar do nada, por que você não vai crer que ele já tinha planejado tudo isso e simplesmente executou em 7 dias literais?
É que Deus não teve que parar e pensar em cada coisa que ele ia fazer, ele já tinha planejado tudo. O processo de planejamento já tinha acontecido, agora era a hora da execução. E Deus, como é todo poderoso, ele pode e fez. E Moisés está dizendo, em 7 dias literais. Existem, dentro daquilo que são os estudos de Gênesis 1, não existe espaço para poder dizer que Moisés estava querendo se referir a períodos grandiosos de tempo, a milhares de anos. Não, ele estava se referindo a 7 dias literais. Ok? Ah, pastor, não creio nisso. Filho, você é livre. Você é livre. A opção de Deus não é a única. O Satanás tem outra opção. Se você quer ficar com a dele, tudo bem. Mas a opção de Deus é essa. 7 dias de criação. Ponto final. Literais, 24 horas cada um deles. O segundo texto. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 258. O texto vai dizer assim: as mais vigorosas mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, tornam-se desnorteadas em sua tentativa de investigar as relações entre a ciência e a revelação. O Criador e suas obras encontram-se além da compreensão das pessoas, visto que não conseguem explicar esses fenômenos pelas leis naturais, afirmam que a história bíblica é indigna de confiança. O que Ellen White está dizendo aqui para a gente é o seguinte: as pessoas vão lá e olham para aquilo que Deus criou. Mas a nossa mente é muito pequena, gente. Muito, muito pequena. Se Adão, nosso pai, criado perfeito lá no Éden, estava num processo de aprendizagem com o Eterno, imagina a gente enfraquecido por esse pecado todo que foi fazendo com que a humanidade se tornasse cada vez mais enfraquecida na sua capacidade mental, física e espiritual. Como é que a gente vai conseguir compreender? É a mesma coisa que você para tentar entender só o que Deus criou, é a mesma coisa que você pegar um bebê recém-nascido e tentar fazer com que ele compreenda a física quântica. Como é que uma criança recém-nascida vai entender um troço tão complexo como esse? Você pode ter o melhor professor do mundo, mas a criança não chega lá. Não chega lá por quê? Porque ela não chega lá. A capacidade dela não foi desenvolvida para isso. Nós ainda não chegamos ao momento de podermos compreender grandes coisas no processo da criação. A gente consegue entender um pouquinho, assim, uma coisinha de nada, porque nós vamos continuar estudando pela eternidade afora e não vamos compreender tudo. Quando a gente achar que compreendeu tudo, o livro Educação vai dizer assim, que um novo horizonte de conhecimento se abre diante dos investigadores que estarão por toda a eternidade tentando perscrutar aquilo que são as sabedorias insondáveis de Deus, e a gente nunca vai conseguir esgotar. Agora, como é que a gente hoje vai conseguir entender? Então, o que a senhora está dizendo aqui nesse texto é de que quando o indivíduo não consegue entender pelas leis naturais, ele simplesmente ignora. Diz, não, isso não pode ter acontecido porque eu não entendo. Como assim? Eu não sou capaz de entender algumas coisas, agora porque eu não entendo eu vou dizer que não existe? Por exemplo, vou te dar aqui um exemplo clássico. Eu não consigo entender como é que um amontoado de aço com um belo motor e 2 asas consegue sair do chão e planar. Um troço pesado daquele voando. Como? Eu não entendo. Mas o fato de eu não entender não faz com que o avião deixe de poder voar. Eu não entendo como é que ele voa. Quais são as leis que estão envolvidas no processo que o Santos Dumont descobriu e depois os outros trabalharam em cima disso e conseguiram fazer com que milhões de toneladas sejam levadas dentro daqueles pássaros de aço voando por cima das nossas cabeças. Como que isso funciona? Eu não sei. Mas o fato de eu não saber não significa que não aconteceu. Pois tem um monte de coisa na nossa criação que a gente não entende, mas o fato de a gente não entender não significa que não existe. A gente vai continuar entendendo durante toda a eternidade. Então, quando olhamos para Gênesis, tem coisa que o autor bíblico não explica. Não explica por quê? Não sei, porque não explica. Porque Deus resolveu dar para a gente uma visão principal. A visão foi Deus que criou todas as coisas. O que é todas as coisas mesmo? É todas as coisas. É a totalidade. Absolutamente tudo que tem no universo saiu das mãos dele. Ponto. Como ele fez? Ele disse e tudo apareceu. Como é que foi isso? Não sei. É a única coisa que a Bíblia fala. Através do seu poder tudo veio à existência. Então agora pela fé a gente aceita isso. Compreende algumas coisas, as outras a gente guarda na nossa manga para perguntar para ele no céu se eventualmente algum indivíduo com grande conhecimento não chegar a algumas conclusões ainda nessa vida. Mas, acima de tudo, básico para que tenhamos uma vida de acordo com aquilo que é o propósito de Deus,
nortearmos nossa vida pelos princípios que estão no livro de Gênesis. É deixar que eles norteiem nossa vida e nossas escolhas. Não se esqueça, se eu tiver que resumir a lição dessa semana em uma frase, eu escolheria a seguinte: você é livre. E vou desdobrar essa frase. Deus não é a única opção, tem outra, a rebelião. Mas o caminho de Deus, obediência àquilo que foram seus ensinamentos, nos leva à vida. A desobediência nos leva à morte. Mas somos livres. Só que me faz um favor. Independente do caminho que você escolher, não fica depois apontando para os outros que escolheram diferente, dizendo que eles são mente fechada. Escolha o teu caminho e aguente as consequências. Mas não critique aqueles que escolheram diferente. Se Deus respeita a nossa liberdade de escolha, respeite a dos outros também. Eu quero orar nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor é o Criador do céu e da terra e porque através do Senhor nós temos a possibilidade de poder compreender que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E na nossa liberdade queremos exercê-la para escolher bem. Então, por favor, através do Teu Espírito, nos ajude a compreender melhor aquilo que são as opções que temos para fazermos as melhores escolhas. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?